Olá, olá pessoal! Viu o que eu falei para vocês? Fazer uma descrição nem sempre é tão simples assim. Quando a figura é uma figura eminentemente visual e a resposta é eminentemente visual, não basta a gente apenas fazer uma descrição pura e simples daquilo que a gente está vendo. Às vezes, os elementos que são abordados para que a gente construa a trajetória da resposta não estão colocados de forma explícita na imagem. E quando a gente faz a descrição da imagem, raramente a gente coloca alguma coisa que seja implícito ou interpretativo. Por quê? Porque nem é uma característica da descrição ser interpretativa, ela teria que ser objetiva. Mas no caso aí, como a gente viu nessa questão do espeto, aí, nessa questão sobre a arte e a cultura brasileira, mostra que o que está colocado é a técnica de pintura e não o quadro em si. Não existe diferença nenhuma se esse quadro for esse que você está vendo em tela ou até mesmo algum desses que eu estou mostrando agora. Por quê? Porque não é o que o quadro está dizendo, e sim a técnica de pintura colocada, uma vez que a resposta da questão remete para a questão da xilogravura, que mostra essa questão ali da letra D, nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Então, quando a gente vai fazer essa parte da resolução da questão e criação do texto de descrição, a gente tem que estar muito atento a isso. Vamos ver qual é a solução que o elaborador do Enem chegou para que a gente conseguisse entender essa questão, né? Então, olha só, de novo eu falo, é uma questão de técnica de pintura, né? Então, o Espeto, ao fazer essa imagem, é nítido que ele se inspirou nessas imagens, até a questão das cores, os formatos mais quadrados, são pontos que mostram aí o que seriam as influências fortes da xilogravura nordestina, né? Vamos lá para frente. O elaborador do Enem, ele fez a seguinte descrição que eu quero ler com vocês, né? Descrição do grafite, obra do artista Espeto, intitulada Grafite de 2009, composta por várias figuras estilizadas, distribuídas de maneira uniforme, preenchendo praticamente todo o espaço. À esquerda, o desenho do busto de uma mulher que equilibra uma lata na cabeça, com auxílio de apenas uma das mãos. O braço que está erguido é enorme, desproporcional ao tamanho do corpo, e tem o desenho de uma flor. Ela usa um lenço amarrado na cabeça, apenas um brinco e um colar de contas, que dá várias voltas em seu pescoço. Na parte central da imagem, há o desenho de um homem forte, com os braços erguidos. Ele segura o facão e parece correr, em posição de ataque. Seus pés são enormes, desproporcionais ao tamanho do corpo. Ao lado dele, há a parte de uma grossa corrente. Na parte inferior direita da obra, há o desenho de um menino, apenas com a cabeça, torso e pés, calçados com chinelos. Sua cabeça é grande, desproporcional ao tamanho do corpo. Ao redor dele, muitos cactos. Na parte superior direita, o desenho de um galo, muito maior do que a capela que está à sua direita. Vamos lá. Essa descrição ela tem alguns problemas, no meu ponto de vista. O primeiro é que em nenhum momento ela fala sobre a técnica da xilogravura, que é o que levaria a se elaborar, a se construir a resposta D, né, que é o gabarito dessa questão. Esse é um problema. Segundo, embora a descrição ela tenha sido feita de maneira pormenorizada, ela é somente uma descrição da parte visual, né? Sendo que ali no final ainda dá um probleminha na descrição, quando ele começa ali, ao redor dele muitos cactos. Tudo bem, tá botando um cenário de seca, interessante isso. Na parte superior direita, o desenho de um galo muito maior que a capela que está à sua direita. Na parte superior direita, a capela que está à direita, isso pode gerar uma confusão. Mas tudo bem, isso não importa muito, porque a localização dos elementos do quadro não importam para a resolução. Na verdade, essa descrição não oferta para a gente aquilo que é o necessário para que o estudante possa elaborar a resposta. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui são alguns exemplos de grafites que também mostram uma estilização da figura humana e uma desproporcionalidade na construção das figuras, ou seja, a cabeça, o corpo, a mandíbula de um desenho está mais deslocado. Então, existem aí elementos que são muito comuns ao que é a descrição. Quando você olha essa figura e vão partir do princípio que essa pessoa já recebeu informações dessa figura e você volta para a questão, você acaba ficando na letra D ou na letra E. Mais do que oferecer os elementos para a construção da resposta, a descrição de um texto e o texto ele precisa oferecer elementos para
que você descarte algumas das alternativas. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Ao interpretar o texto 1 e o texto 2. Eu consigo descartar a alternativa A, vamos ver, na influência da expressão abstrata. Deixa eu olhar. Realmente, eu consigo descartar a A, justamente com a descrição do grafite, porque ali coloca, ó, à esquerda do desenho o busto de uma mulher, ou seja, o texto mostra que existe como identificar a figura humana. Mesmo que ela esteja de uma forma estilizada, como diz o desenho, é possível identificar o formato da figura humana, então a expressão abstrata está descartada nesse momento. Na representação das lendas nacionais. Para responder essa pergunta, ele precisa ver o que está no texto 1 e no texto 2. E nenhum dos dois textos estabelece essa representação ou qualquer citação a uma lenda nacional. Então ele tem que descartar essa daí pela ausência dessa informação, mesmo de forma implícita, no texto 2 ou no texto 1. Na inspiração das composições musicais. Bom, vamos lá. No texto 2, ele fala que o Espeto é um grafiteiro paulista envolvido com skate e com a música. Fica isso guardado no coração. Mas não tem nenhum outro elemento que diga que ele se inspira nisso. Fala que ele é envolvido. Então o fato dele ser envolvido com música ou com skate não significa diretamente que ele tem essa inspiração. Mas é uma dica aí que eu achei muito ruim, porque pode levar ou induzir a pessoa ao erro, e isso não é um ponto interessante no Enem. Né? Mas é importante ver que esse texto 2 é o mesmo texto para todos, para a prova daquele que tem a visão e do aquele que não tem a visão. Porém, o texto 1 ele muda completamente a interpretação da questão para aquele que tem a visão, que consegue enxergar a figura. Porque quando ele consegue enxergar a figura, eu vou pedir aqui licença para vocês para voltar, ele consegue enxergar essa figura, ele consegue ver semelhanças entre essa figura e alguma memória que ele tenha dessas figuras. Então ele não consegue vincular, por exemplo, essa figura a uma dessas figuras. Né? E isso é importante porque no quesito visual, quando você não vincula isso aqui, que está aparecendo no texto 1, a essas figuras aqui do grafite, você chega à resposta que nós temos aqui na questão, que é o quê? Nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Porque quando você vê o grafite, não a descrição, você já descarta nos usos característicos do grafismo de skate e na inspiração das composições musicais. Então veja, mas vamos pensar como uma pessoa que não enxerga e depende apenas da descrição para fazer essa leitura. Né? Então vamos lá, a pessoa que depende apenas da descrição, ela está em dúvida, ela está entre D e letra E. Só que aí nós temos um problema forte, por quê? Porque aqui no texto 2 tem a palavra skate, nos usos característicos do grafismo do skate. E no texto 2 também fala da banda O Rapa, que é uma banda de música de rock, onde as pessoas que andam de skate costumam gostar. Fala da questão da música, fala da questão do skate. É quase que uma dica para a pessoa marcar a letra E, quando na verdade ele deveria marcar a letra D. Essa questão, no meu ponto de vista, não forneceu os elementos necessários para que a pessoa cega pudesse respondê-la de maneira eficiente. O texto descritivo não deveria constar a descrição da imagem, e sim a descrição das técnicas de pintura. Aí eu vou dar uma sugestão aqui de como é que seria essa descrição. Primeiro que a minha descrição ficaria um pouco menor, né? Vamos lá. A obra do artista Espeto, intitulada Grafite, de 2009, composta por várias figuras estilizadas, distribuídas de maneira uniforme. A partir daqui eu começo a fazer minha interseção. Espeto usa uma técnica de pintura que deixa a sua obra com um aspecto semelhante a figuras encontradas na literatura de cordel, onde o artesão entalha a figura na madeira e cria uma matriz usando-a como se fosse um carimbo, replicando a obra várias vezes. O grafite criado por Espeto retrata, de maneira estilizada, pessoas em situações cotidianas da vida e da religiosidade comum da região do semiárido do interior brasileiro. Por que eu usei esses elementos? O primeiro elemento que eu utilizo, o semiárido, né, na verdade não é o primeiro, mas eu vou destacar alguns elementos aqui. Né? O primeiro é a questão do semiárido, que já leva para o Nordeste. O segundo é a questão do grafite, ele retrata situações cotidianas, que também levam para a questão do Nordeste. Eu faço ali uma tentativa de mostrar o que é a xilogravura, né? Por quê? Porque eu dou a referência do cordel. O cordel ele tem muito isso. Eu costumo ver que os professores de artes da escola militar talvez me deem razão.
quando você vai falar da xilogravura, é quase que natural que você também fale do cordel. Então, porque é uma técnica muito utilizada nos livretos de cordel. E cordel hoje é um dos elementos de ensino de linguagens, né? Então, quando a gente começa esse texto aí, eu acredito que ele forneceria melhor possibilidade de resposta, né? Eliminando os grafismos do skate, no momento que eu falo que ele tem uma semelhante à literatura do cordel, e os traços marcados da xilogravura nordestina. Então, eu tornei essa questão mais palatável para a pessoa com deficiência. Por quê? Porque o sem deficiência já tinha a parte visual para poder trabalhar isso daí. Então, pessoal, só para mostrar para vocês que as coisas são um pouquinho mais complexas do que efetiva é, mas o complexo não quer dizer que seja impossível. A gente só tem que fazer com um pouquinho mais de técnica e é o que a gente vai começar a partir de agora a abordar com um pouco mais de força. Obrigadão!